Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14. Marcos 14. E no versículo 16. Marcos 14, 16. Diz a palavra do Senhor. E saindo os seus discípulos foram à cidade, e chamaram como ele tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegado à tarde, foi com os 12. E quando estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhes um após o outro: porventura sou eu, Senhor? O outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondeu e disse: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Aí ele disse: não. Comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou e partiu e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu a todos, beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais deste fruto da vida até aquele dia em que o beber no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deus abençoe. Manifeste o seu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Podemos tomar seus assentos. Não. Eu quero falar hoje do sacrifício que Jesus fez por nós. Mas antes eu quero orar para as pessoas que estão distantes, estão enfermas, estão precisando. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, visita os 4 cantos da extremidade da terra. E aonde estiver uma pessoa necessitada, doente, enferma, Pai, entra com providência. Cura, salva, liberta, transforma. Toca no coração daqueles, meu Deus, que nem de ti talvez esteja lembrando neste momento, mas que o Senhor é poderoso para salvar, para transformar e abençoar a cada um dos seus filhos, porque eu sei, meu Deus, que o desejo do Senhor é que nenhum dos homens fosse se perdesse, mas infelizmente as nossas escolhas é diferente. Mas em nome de Jesus, que cumpra, Senhor, a tua palavra em nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Aqui, irmão, nós vimos uma passagem em que, durante o tempo em que Jesus viveu com seus discípulos, ele estava sempre amando, ele estava sempre zelando, ele estava sempre cuidando. Em momento nenhum, Jesus deixou seus discípulos perecerem em situação nenhuma. Precisava de pão, ele providenciava. Precisava de água, ele providenciava. Do que eles precisavam, ele providenciava. E além de tudo, Jesus
Jesus o ensinava o caminho da salvação. Mas nem tudo, irmão, é do jeito que a gente quer. Nem tudo no mundo acontece como Deus quer. Muitas coisas que acontecem no mundo, Deus permite, mas Deus não quer, filho. Deus não quer que o homem se perca, Deus não quer que a pessoa desça ao inferno, não. Pelo contrário, Deus quer salvar. Mas a nossa escolha é que complica toda a nossa vida e também que nos abençoa os nossos dias. E naquele dia, Ele mandou preparar-se. Jesus sabia que era a última ceia que Ele ia preparar enquanto estava ali com seus discípulos. Às vezes, irmão, tem muitas pessoas que desceram as águas, mas estão lá na avenida. E são muitos que estão lá. Mas por quê? A escolha é deles. Às vezes, muitos falam, Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas não fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? Que é o que nós devemos fazer todos os dias. Então eles prepararam a ceia. E quando eles estavam ali, a ceia estava assim, preparada. Jesus disse, assim como que do Filho do Homem está escrito, entre vós esta noite me trairá. Então eles se preocuparam. Trair Jesus naquele momento, numa reunião de Santa Ceia, o momento mais abençoado que os discípulos viviam com Jesus foi o momento em que Jesus foi traído. Enquanto Jesus compartilhava a ceia junto com seus discípulos, ele foi traído ali naquela ceia. Por quê? Aí então se preocuparam, falavam mais, sou eu, Senhor. E assim como o outro também, sou eu, Senhor. E Jesus não disse nomes. Jesus disse atitude. O que me trai essa noite é aquele que mete a mão comigo dentro prato. Por que Jesus disse isso? Porque todas as ofertas que Jesus recolhia, era Judas que cuidava. Toda alimentação que era comprada era tirada ali pelas mãos de Judas, levada até Jesus para ser abençoado para eles comerem. Então, só eles dois trabalhavam nessa área. Então Jesus é aquele que mete a mão no prato junto comigo. Esse me trairá. Aí ele disse, na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas, ai daquele homem, por quem o Filho do Homem será traído? Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. O que Jesus queria dizer com isso? Que Jesus já sabia o futuro daquela pessoa. Sabia que o coração dele não era suficiente para se arrepender. Então Jesus conhecia por dentro e por fora. Mas naquele momento, ele ainda disse mais. Comendo ele, tomou Jesus o pão e o abençoou e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. E logo imediatamente levantou o cálice, abençoou e disse, tomai e bebei todos vós, esse é o cálice do meu sangue, para a salvação de muitos.
Ali Jesus estava dizendo já de que tipo de morte ele seria morto, já a forma de como ia acontecer. Mas o importante, irmão, é que se nós observarmos, nós somos muito ingratos com Deus. Porque olha bem, se nós tivermos qualquer problema, nós reclamamos, nós esperneamos, né? Se nós tivermos qualquer dor, nós choramos, nós lamentamos. Jesus passou por tudo isso e não abriu a boca. A Bíblia diz lá no livro que ele ia com uma ovelha muda no matador. Porque a diferença da ovelha para o bode é muito grande. Você pega um bode aí, você vai matar ele, o bicho berra, espelha aqui tudo. A ovelha, você sangra ela, mata ela, atravessa de fora a fora, ela nem geme. O Cordeiro de Deus, ele é assim. Como a ovelha muda, ele foi para o matador. Porque aquele sangue derramado na cruz do Calvário é toda a nossa segurança. É todo motivo de hoje podemos dizer que somos filhos do Senhor. Porque com aquele sangue carnecido, ele comprou o direito de nós entrarmos na vida. Né? Às vezes eu estou falando, Jesus comprou a alma. Não, Jesus comprou o direito para você ter direito de entrar no céu. Amém? Porque o Filho de Deus, irmão, não é moeda de troca nem de negócio. Né? Eu vejo muita gente falar isso, eu até já falei também. Né? Mas, analisando a palavra de Deus, você não é motivo de troca. Você não foi comprado. Você foi conquistado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Comprar é uma coisa, irmão. Conquistar é outra. Amém? Olha bem. Quando um casal de jovem, de moço e rapaz se aproximam do outro, o que ele faz? Eles conquistam um ao outro, né? É ou não é? Mas é comprado? Não. Dessa mesma forma, pelo amor de Jesus, ele nos conquistou e nos deu o direito de estar com ele na glória. Porque a palavra de Deus, irmão, ela se renova a cada dia. E nós precisamos entender que a cada dia nós vamos aprendendo mais com Jesus. Por isso que é bom a gente não perder muito, não faltar, porque a cada dia a palavra é diferente. Você pega uma palavra dessa, você prega ela o ano inteiro, você nunca prega com as mesmas palavras. Deus sempre renova aquela mensagem na sua vida. Por quê? Porque Deus coloca sobre o nosso coração nesse momento a sabedoria de Deus. Não é do homem, é de Deus. É Deus que transforma a palavra e coloca na sua boca aquilo que você vai dizer e transmitir para os filhos de Deus. E olha bem, só que tem um detalhe. Judas traiu, não traiu? E Pedro? Pedro negou Jesus. Está entendendo? Quando Jesus falou para ele que ele negaria, ele falou que o filho do homem ia ser morto e muitas ovelhas, e as ovelhas ficavam dispersadas, porque não deles escandalizaria o dele. Ele disse: mesmo que eu tenha que morrer contigo, Senhor,
jamais eu vou escandalizar de ti. Então Jesus, Pedro, hoje, antes que o galo cante 2 vezes, tu me trairá 3 vezes. Então aí, ele disse, não, nem que eu tenha que morrer contigo. Não vou trair. Só que a palavra dele não era igual a de Jesus. Jesus falou que daria a vida por a humanidade de Deus. Mas Pedro na hora teve medo também. Amém? Porque todo homem tem medo. Não existe super-homem, né? Só nos desenhos animados. Porque super-homem não existe. O policial tem medo. O bandido tem medo. O cara que não gosta de andar de noite tem medo. Tem gente que não entra no cemitério porque tem medo, né? Todo mundo tem medo. Uns de uma forma, outros de outra. Mas o medo é algo que persegue a vida do homem e da mulher por causa da nossa fragilidade de espírito. Amém? Porque não somos como Jesus. Temos que buscar a perfeição dele, mas não somos como ele. Né? Por mais que você acredite, mas você tem medo da situação. Tem ou não tem? Tem medo. Não tem pastor corajoso, super corajoso, não. Eu passei por muitas situações difíceis, eu tive medo, sim. Você acha que eu não tive medo de ver o cara com 2 máquinas na minha cara dizendo que ia me matar? Só que eu falei, você tem medo, mas você tem que acreditar em quem está com você. Se você realmente ama e anda com Deus, você tem que acreditar nele. O medo sim te abala, né? Davi tinha medo. Todos nós temos medo, mas temos que acreditar que Jesus está na nossa direção. Amém? Porque lá no Salmo 91, ele diz assim, olha, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Nas horas difíceis, Deus ele diz assim, olha, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Para essa palavra funcionar na nossa vida, nós temos que acreditar em Jesus, confiar nele. Mas sabe qual é o maior problema? É que você não vê Jesus, você vê? Você não vê, mas ele está contigo. É? Porque se já pensou, se você visse Jesus, o homem não acreditaria. Então, é a fé que move a montanha. Amém? Quando você acredita e sabe, fala, Jesus é comigo. Jesus está na minha história, Jesus está na minha vida. Quando você acredita dessa forma, as coisas acontecem na sua vida que você às vezes nem imagina, nem espera. Só que muitas das vezes, irmão, nunca acontece na hora que você está esperando. Vem sempre depois ou às vezes antes. Às vezes você deseja uma coisa, você faz um plano para o ano que vem, e Deus realiza na sua vida antes. Amém? Por quê? É o seu plano, mas o de Deus não. Às vezes você pede uma coisa que você quer para outro, e demora um ano para chegar, mas vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Essa é a razão de nós crermos. Como diz lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me no lago de lama, né? Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Então ele está dizendo assim, olha, agora anda comigo. Entendendo? O segredo de vencer é andar com Jesus.
As coisas às vezes para você parece que é impossível, mas não. Deus tem resposta para todas as coisas, né? Quando Jesus desceu as águas no batismo, ele já sabia de tudo. Ele já sabia como que ele ia ser morto pelos homens. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer com ele naquele momento. E às vezes a dor, a despedida, irmão, dói mais às vezes que uma pancada. Quando Jesus percebeu e sabia que ele ia ter que deixar os discípulos aqui para subir para o céu, ele disse o quê? Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus moveu o coração. Só que Jesus sentiu: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Hoje, irmão, nós queremos que Jesus faça a nossa vontade. E nem todos querem fazer a vontade do Senhor, né? É por isso que às vezes nós falamos: mas por que as coisas acontecem assim? Calma, irmão. Deus tem resposta para todas as coisas. Deus tem solução para todas as coisas. Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. Mas Ele sabe que o que o homem mais precisa são poucos que o buscam, que é a salvação. Então, Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? Pergunta isso para Deus e medita na palavra. Porque a palavra de Deus, ela não é para você ler ela que nem ler um gibi, um jornal, não. A palavra de Deus você tem que ler e refletir. O que Deus está falando com você? É claro que chegar um alemão, um francês, que você não vai entender nada do que ele fala, vai? Vamos. Mas se tiver um intérprete, você sabe, não sabe? Assim é a palavra de Deus. Ah, missionário, eu li, mas não entendi nada. O pastor é o seu intérprete. Procura o seu pastor e toma conhecimento daquilo que você não entende. Entendeu? Ele vai te colocar na posição correta, né? Ele vai decifrar para você o que Deus falou, né? É a mesma coisa que quem fala em línguas. Aramasuyanda lamana. E aí? Eu sou o Senhor teu Deus. Entendeu? Então, por quê? Deus é quem responde aquilo que nós precisamos entender e conhecer. A palavra de Deus, eu sei que tem palavras até para mim, eu leio essa palavra direto, que às vezes tem muitas palavras, eu tenho que buscar na enciclopédia o significado dela, o que acontece, o que quer dizer. Por isso eu tenho ali a enciclopédia, tem 2 Bíblias, onde estudo, e essa daqui que eu viajo, eu levo essas 2 Bíblias. Por quê? Porque eu preciso estar inteirado daquilo que alguém me perguntar. Eu tenho que ter resposta. Amém? E se eu não estiver preparado para isso, eu não vou saber responder. Amém? Então a gente tem que estar sempre atento naquilo que Deus. Se Deus nos colocou como pastor, como rei, você precisa estar sempre estudando a palavra, porque ela vai interpretar, vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento e você vai decidir.
Amém? Eu conheço homens formados em teologia que não sabem metade da palavra, entendeu? Se alguém perguntar para ele alguma coisa, ele fica mais perdido que segue em tiroteio. Você já pensou? Onde você vai correr no meio do tiroteio? Não sabe para onde? Assim tem muitos homens de Deus aprofundados em teologia. Né? É bom estudar. É muito bom estudar teologia. Mas estudar a palavra e buscar a sabedoria de Deus é bem melhor. Amém? Porque aí Deus te ensina, irmão. Porque nos estudos de faculdade, eles mudam muitas palavras de Deus. Eles complicam muita situação para as pessoas, para os alunos que estão estudando. Eu digo isso porque eu já fiz, eu sei que é assim, entendeu? Então, o que acontece? Você vai pegar com palavras bonitas, mas que às vezes nem ele mesmo está sabendo o que ele está falando. Não está entendendo? Porque ele aprendeu lá no banco da faculdade, ele chega no púlpito e vai passar uma palavra para você, mas ele não tem o discernimento daquela palavra, irmão. É bom estudar. Se você puder fazer teologia, faça. Só que tem uma coisa. Não deixa ela te deixar acordar. Entendeu? Porque ela vai te acomodar. Ah, eu tenho teologia, eu sei de tudo, não preciso fazer. Não. O homem tem que estar de joelho no chão, jejum e oração e Bíblia na mão. Amém? Como é que fica? Joelho no chão, jejum e oração e Bíblia na mão. Amém? Aí você fica completo. Porque às vezes, irmão, tem coisas que você lê dentro da palavra que você não entende, mas se você buscar em Deus o discernimento daquela palavra, o próprio Deus te dá sem precisar estar nem pastor. Porque o próprio Deus vai te abrir a mente, vai te orientar e vai te ensinar. Eu conheço gente que nunca foi na escola e lê a palavra de Deus. E aí? Quem foi que ensinou? Foi o Senhor, não foi? Então vamos aprofundar o joelho no chão, jejum e oração e Bíblia na mão. Vamos servir a Santa Escritura. Ficamos em pé.